Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor William Casal, que já aguarda para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar com a gente. A implementação do novo marco do saneamento básico nos municípios da região do Alto Irani. Primeiramente, então, William, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida. Perfeito. William, para a gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o William, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Tudo bem, Cida. Então, meu nome é William Batista Casal, eu sou advogado, é, sou mestre em Direitos Fundamentais, tenho especialidade também em Direito Público, Direito Eleitoral, fui procurador do município de Xaxim, fui assessor legislativo, assessor jurídico do Poder Legislativo e sou professor na Universidade do Oeste do Estado de Santa Catarina, na UNOESC. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais e conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Então, Cida, depois de concluir a dissertação, né, quem passou por uma tese, por uma dissertação, sabe que é bastante trabalhoso. Eu fiquei um período sem ir atrás, né, de publicar ela. E aí passou-se aí um ano, praticamente quase 2 anos, eu conhecia a editora e pelas redes sociais, inclusive, e me despertou aquele interesse que eu tinha, mas que acabou ficando em segundo plano, e aí fui atrás de publicar a minha dissertação no formato de livro. Que bacana. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do William para que você que nos assiste também possa acompanhar, que é a implementação do novo marco do saneamento básico nos municípios da região do Alto Irani. E aproveito para deixar um recado para você que se você já olhou, viu a capa, viu o título, se interessou pela obra do William, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora sim, de fato, vamos falar sobre essa obra. William, eu gostaria agora que tu contasse para gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto e também que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Então, Cida, o despertar do assunto saneamento básico, ele nasce comigo desde as minhas origens, assim. Então, eu sempre fui muito ligado a esse tema saneamento básico. E aí, em 2020, com o novo marco do saneamento básico, né, uma lei estruturante desse setor, e também somado ao fato de, à época, eu estar na condição de procurador-geral do município e vivenciando ali no dia a dia as problemáticas não só do Covid, porque a época 2020, 2021, a gente estava, né, no momento ápice ali da pandemia. Eu visualizei a importância de a gente se deparar com esse assunto de saneamento básico, olhando para ele não só do ponto de vista meramente teórico, mas sobretudo do ponto de vista prático, né, a sua implementação nos municípios. E a dificuldade também que o gestor, que prefeitos municipais, enfim, agentes públicos têm nessa temática. E fui então, a partir dessa intriga comigo, né, que eu busquei pesquisar a fundo como que se daria a implementação do novo marco legal do saneamento básico, não nos estados, não no âmbito da União, mas propriamente no âmbito dos municípios. Perfeito, fica então o convite à leitura então da obra do William, a implementação do novo marco do saneamento básico nos municípios da região do Alto Irani. Agora eu vou te pedir um spoiler, um gostinho do que é que o leitor ele pode encontrar nas páginas do teu livro. Então, Cida, eu fiz uma pesquisa com dados, né? Eu fui atrás, não, como disse, não propriamente da questão teórica, mas propriamente da questão de dados, de números, né?
Então, a gente fez uma análise de todos os 14 municípios que abrangem a região do Alto Irani, a famosa região da Maia, aqui no oeste de Santa Catarina, onde a gente pôde observar, dentro do aspecto do saneamento básico, não só a questão do esgotamento sanitário, mas também a questão da água potável, a questão dos resíduos sólidos, a questão da drenagem das águas pluviais, enfim, todo o saneamento básico, todo o serviço de saneamento básico nesses 14 municípios, um a um, né, observando quais deles estão com um índice razoável, quais deles estão com índices que são insatisfatórios, e o livro apresenta, então, toda essa análise, né, de cada um dos municípios para que o gestor possa identificar, né, e o leitor também, observar as dificuldades que os municípios enfrentam, os números que os municípios possuem, até para um fim de propositura de demandas, né, para que o município possa observar onde ele tem alguma certa fragilidade e no que ele precisa melhorar. E um spoiler, para finalizar, né, seria justamente a questão de uma proposição que a gente faz de se pensar para os municípios de pequeno porte, que é a realidade dos 14 municípios da região do Alto Irani, a prestação desse serviço de saneamento básico não se dando apenas no âmbito do município, mas que essa prestação ela se dê de uma maneira coordenada, né, como a gente propõe ali a prestação do serviço de saneamento básico se dê através de um consórcio intermunicipal desses municípios. Perfeito. Aproveitando que agora nós estamos novamente com a capa em destaque, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ela para a gente e que tu, ao mesmo tempo, também contasse como que foi a tua jornada de produção para a criação da capa e a diagramação do miolo junto ao pessoal da editora. Então, Cida, talvez eu vou retratar aqui algumas situações que são provavelmente replicáveis a muitos outros casos. Eu tinha uma dificuldade de tempo para poder parar e conseguir traduzir a dissertação, que foi muito empenhosa, para ter esse tempo de conseguir organizar tudo no formato de um livro e poder, então, levar isso para publicação. E aí, a capa talvez seja um exemplo de tudo que aconteceu ao longo da criação do livro, né? Mas esse suporte que a editora deu para conseguir traduzir aquela vontade, aquele desejo que eu, enquanto autor, tinha de demonstrar propriamente a dificuldade do trabalho, o objetivo do trabalho, que se materializou na capa, né? Então, eu visualizo na capa do trabalho do livro aquilo que o leitor vai encontrar, né? Questões relacionadas aos municípios, pequenos municípios, relacionadas à água, relacionadas à questão do esgotamento sanitário nos municípios, à questão ambiental, à questão da saúde pública, né? Enfim, todo esse contexto e principalmente, né, a observância ali do mapa da região oeste de Santa Catarina, que é o foco principal da abordagem do livro. Perfeito. Reforço, então, o recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra do William, a implementação do novo marco do saneamento básico nos municípios da região do Alto Irani, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, seguindo para o final do nosso bate-papo, William, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho, muitas vezes, de publicar um livro, seja ele um livro autoral, seja ele o resultado do TCC, do mestrado, do doutorado, porém, por algum motivo, elas se sentem travadas, ainda não a fizeram. Qual o recado que tu deixa para essas pessoas? Cida, com muita convicção, eu me dirijo aqui às pessoas que têm esse desejo, assim como eu, porque eu também estava nessa situação, né? De ter ali a minha dissertação aprovada, pronta, mas aquele receio de publico, não publico, vou atrás, qual é o caminho, o que eu preciso, o que eu não preciso, enfim, e contar com o apoio de uma editora que dá todo esse suporte, que nos tranquiliza e que torna possível aquele desejo que às vezes para nós está um pouco distante, deve ser burocrático, deve ser demorado, enfim, fez toda a diferença. Então, se você está nessa situação, eu digo que, primeiro, é possível, não deixe o seu trabalho, né, a sua pesquisa, a sua dedicação aos estudos e
a temática que você domina e que você pesquisou com muito afinco, guardada, né, na gaveta. Acho que vale a pena, óbvio que vai haver uma contrapartida, não é simplesmente que a editora vai fazer tudo, então, assim, demanda uma parte da editora, uma parte nossa, né, mas, assim, é bem tranquilo e eu recomendo, sugiro e recomendo que todos aqueles que têm esse desejo vão atrás da editora, né, pesquisem, que certamente vocês vão ver que vale a pena e que não é dificultoso. Fica então a mensagem do William para você que ainda não fez a tua publicação. Não fica esperando chegar o momento certo e você espera, espera, espera e o momento não chega. E também coloca o teu conhecimento para circular, porque muitas vezes é como eu sempre gosto de pontuar aqui nesse momento da entrevista, que muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa para até mesmo dar continuidade a ela. Então, não fica. É um trabalho que você fez, você delegou tempo, delegou muito esforço e aí tu vai e deixa ela ali, escondidinha no fundo de uma gaveta. Então, publica, porque é como a gente diz aqui em um dos pilares da nossa editora, que publicar abre portas. William, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Imagina, Cida, eu que agradeço, tá? Agradeço a editora, te agradeço. Peço aqui desculpas, porque talvez na gravação ficou barulho. Minha filha está aqui comigo, Beatriz, recém-nascida, então ela fez um barulhinho, mas faz parte. Quero agradecer mais Fica uma vez. tranquilo. Fica tranquilo, pessoal que nos assiste aqui, volta e meia, escuta também o barulho, que geralmente quando eu faço essas gravações pela manhã, também estou com a minha bebê, ela também faz suas participações especiais, então tá tudo certo, tudo tranquilo. Parabéns pela tua bebê também, muita saúde para ela e para tua família. Obrigado, Cida. A você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.